O Senhor abriu. Por isso que ele fala assim, ó, versículo 8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. É ele que fez isso. É ele que fez isso. Porque, irmãos, nós estamos falando de mistério. Né? A Escritura, quando fala da dispensação da graça, é a dispensação do mistério. Chama-se a dispensação do mistério. Também é explicado por Paulo como dispensação da graça, também. Por que é a dispensação do mistério? Porque é um mistério que estava oculto em Deus. E outra, mistério é algo revelado e não descoberto. Segredo é descoberto, mas mistério é revelado. Então, nós estamos falando das coisas divinas, das coisas de Deus, as quais nos são reveladas. Por quem? Por Deus mesmo. É a própria revelação de Deus para nós, para entendermos aquilo que ele tem para nós. Então, por isso que ele está dizendo, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. É o Senhor que está falando isso para eles. Porque é o Senhor que agora estava abrindo essa porta dessa verdade, ou das verdades, que estavam tudo entulhadas lá. Então, é a mesma coisa, o senhor, é uma porta trancada, né? Vamos dizer, uma porta trancada, que estava todas as verdades lá dentro, e o senhor pegou, abriu ela e aquilo derramou, né, abundantemente sobre nossos irmãos ali, para entender essa preciosidade no nome do Senhor, sabe? É estar reunido ao nome dele. É a palavra de Deus tendo a base fundamental para tudo, como sendo o fim de toda a questão, a palavra de Deus, não tem outra coisa. E uma coisa, como você já citou aí, que tudo isso, irmãos, essa maravilha toda, foi feita em fraqueza. Né? Foi com pouca força. A força era a mesma lá do início. Como ele fala, tens pouca força, né? Quando ele fala aí, né? No versículo 8, não é isso? Isso. Tens pouca força. Que força é essa? É a força lá que o Senhor tinha dado lá no início das verdades. É pouca força, mas a força é a mesma. Então as verdades voltaram outra vez, mas de forma o quê? De forma aparentemente pequena. Vamos chamar assim, os feitos poderosos que aconteceram lá em Sardo, né, na reforma, né, aquelas coisas poderosas que aconteceram e tudo mais, aqui não aconteceu isso. Mas foi um fato que o Senhor fez. E ele estava identificando, falando outra vez, estava identificando esse movimento com ele mesmo. Um homem o quê? Um homem desconhecido nesse mundo. Até quando, um tempo atrás, nós falamos sobre isso, né? Que o Senhor não era famoso no mundo. Muitos pensam que o Senhor era famoso. O Senhor não era famoso. Quando a palavra fala acerca da fama dele, leia bem o que está escrito. Sempre fala que a sua fama correu. Mas não fala que ele era um homem famoso. O Senhor não foi famoso. Né? O Senhor foi um homem rejeitado. Os interesses o interesse das multidões eram outros interesses, não interesse nele, mas naquilo que ele podia dar e naquilo que ele podia abençoar. E agora ele mesmo, ele foi muito pouco, nós sabemos até que quando ele foi rejeitado e foi embora desse mundo, né, nós vemos que em Atos capítulo 1, eram apenas 120 pessoas que estavam aguardando a promessa dele. Cadê as multidões e tudo mais? Sumiu todo mundo.
E assim, nós estamos vendo aqui que o Senhor está separando, não um movimento grande, maravilhoso, aos olhos dos homens. Ele não faz nada disso. Por isso que é interessante, irmãos. Olha que coisa. Isso eu fico, quando eu entendi isso, eu fiquei maravilhado, né? Catolicismo, falando outra vez, o catolicismo que a Tiatira, todo mundo conhece o que é isso. Você começa a explicar, até, puxa, é verdade, olha, Tiatira, catolicismo é grande, não sei o quê, começou lá. Ah, olha, Sardes, né, o Sardo. Olha que interessante, é um movimento realmente que aconteceu assim, assim, assim. Nossa, que movimento maravilhoso. E Filadélfia, quem é o movimento Filadélfia? Ninguém sabe, irmão. Na verdade, ninguém sabe o que é isso. Todo mundo fala disso, inclusive todo mundo quer ser isso, como eu falei, né? Todo mundo quer ser Filadélfia. É que nem um time de futebol, né? Você pode se agregar a ele, se filiar ao time de futebol, como achando que Filadélfia é uma filosofia cristã positiva, que você pode se filiar a isso aí como fosse. Ah, eu sou de Filadélfia. Você não sabe nem o que está falando, né? Não sabe nem o que está falando. Porque isso é um sistema, irmãos, que aconteceu, um movimento que Deus fez com pessoas, separando do sistema. O sistema o quê? O sistema que até então existia era o sistema católico e o sistema protestante. O Senhor separou esses com pouca força, esses fracos aí, para serem possuidores do conhecimento dessa verdade e praticar essa verdade. Não somente conhecer, como eu falei, abriu a cabeça dos irmãos ali, eles entenderam, revelando para eles, mas não somente para conhecimento, mas para desfrutarem dessa verdade que o Senhor tinha, desde lá de trás, que era o quê? Estar reunidos ao nome do Senhor Jesus. Verdadeiramente tal como é a Escritura. Por isso que aí, outra coisa, nós vemos que a apresentação dele aí, que ele fala também, ele fala, assim diz aquele que é o santo e verdadeiro. Não é isso que fala aí? Isto diz o que é santo e verdadeiro, isso mesmo. Em Laodiceia, olha o que ele fala ali no início de Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira ao princípio da criação de Deus. Aí ele fala que ele é a testemunha fiel. Ou melhor, aonde nós estamos, ele fala que ele é o santo e verdadeiro. Ele não fala que é a testemunha fiel e verdadeira, ele fala o santo e verdadeiro. Por quê, irmãos? Porque nós estamos falando aí, sabe do quê? De separação. Santidade nos fala o quê? De separação. Santo é algo separado. Mas como é que você vai separar? Em verdade. Então, ele, o próprio Senhor, ele estava se colocando, ele mesmo, irmão, estava se colocando num terreno agora que não existia mais. Já havia falido há muito tempo lá atrás por causa da dureza e incredulidade a nossa, né? Como cristãos, o sistema cristão apagou toda aquela verdade lá e preferiu o quê? Preferiu os seus dogmas e etc e tal. Então agora o próprio Senhor é ele que está se colocando nesse terreno do qual pertence a ele mesmo. Porque ele estava se separando, não que ele tivesse contaminado, né? Mas ele estava criando algo novo, saindo fora de todo esse sistema, de forma que era o santo e verdadeiro, porque as verdades, falando outra vez, as verdades que estavam entulhadas, o Senhor agora estava trazendo tudo à tona e pegando. Né? Ele que estava agora pegando aqui, pegando ali e trazendo para estar onde ele estava. Que esse é o princípio da verdade de estar reunidos ao nome do Senhor Jesus. Aqui aconteceu isso aí. Foram reunidos. Não foram eles, irmão. Olha que interessante. Não foram eles que entenderam
Entendemos isso. Então, agora eles se apartaram.